E, cara, a gente tem aqui uma série de decisões não, nós temos aqui uma série de notícias, Ari, que parecem notícias de uma pandemia. A produção vai colocando na tela, vou passar rapidamente aqui, tá? Bom, primeiro, esse endividamento diário, né? O Brasil, o governo do Lula, o Lula está endividando o Estado, no caso está endividando o brasileiro, em 7,9 bilhões de reais por dia, tá? Por dia. As matérias todas estão no site, tá? Recomendo vocês lerem depois lá. Vou fazer aqui só uma compilação. Recuperações judiciais do agronegócio sobem 33% em 2026, segunda notícia. Dívida pública sobe 235 bilhões e chega a 9 trilhões em junho. Criação formal de empregos, IBGE. Mentiroso, Postman, seu mentiroso. Criação formal de empregos cai 25%. Pior semestre desde 2020, da pandemia. Cara, geração de emprego, criação de emprego formal caiu 25%. Pior primeiro semestre desde a pandemia, desde 2020. Brasileiro está gastando 52% de salário mínimo apenas com cesta básica. Lembra do desenrola? 1, 2, 3, 4. Parece aquele sexta-feira 13. Inadimplência bancária mantém recorde, mesmo com desenrola 2.0. E ainda vem agora essa. Tesouro quer aumentar o limite da dívida atrelada à Selic. Ô, Hugo, vou passar pro Ari aqui e na sequência quero te ouvir. Ari, esse é o cenário aí. É um cenário de guerra atômica, eu diria. Não, já tá depois. Até mais do que... Não, mas tem coisa pior do que uma bomba? Isso aqui o PT é uma arma nuclear. O PT e o Lula, eles são uma arma de destruição em massa. Isso tá aqui, são números, é matemática. Esses dados do CAGED, que é o que está falando sobre emprego, eu dei uma olhada hoje de manhã, e o professor Cabral fez uma análise também, e eu fui ler de novo, porque na verdade não é o dado puro, é a evolução do dado, é a série de dados. Ela é horrível. A questão da dívida pública, ela está tentando uma situação terrível. Inclusive, o Tesouro está com dificuldade de colar. Nós estamos entrando numa fase terminal da economia. Literalmente terminal. Essa questão das recuperações judiciais, somadas ao custo do dinheiro para manter uma recuperação judicial, toda recuperação judicial tem custo, você vai rolar essa dívida, elas vão se tornar impagáveis. Ou seja, aquilo que o Hugo falou em relação à pandemia, das empresas que tiveram que parar, enfim, naquela situação, hoje está ficando mais grave. Você já não tem mais um ambiente capaz de você produzir algo novo. Ou seja, as empresas estão terminando, não é que eles estejam quebrando, elas estão terminando. O nosso agro está se descapitalizando brutalmente. Nosso setor de mineração já é um caos. Hoje você não consegue nominar 10 empresas no Brasil relevantes. O próprio sistema financeiro, eu brinco sempre, daqui uns dias vai desaparecer e ninguém vai nem saber se ele existiu ou não. Nós estamos voltando a uma situação que eu não me lembro de tão ruim nesses meus 60 anos que acompanho economia. Eu não consigo me lembrar nem da época de controle cambial, nem nada. Ou seja, eles estão conseguindo literalmente destruir todo o sistema. Porque você observa, por exemplo, agora eu vou citar um assunto, eu queria, inclusive, a opinião do Hugo. Eu estou vendo uma operação da recuperação judicial da Raizen e fui ler os números. É assustador. Mas não é só a Raizen, que é uma grande empresa, inclusive extremamente importante no setor sucroalcooleiro. Nós vamos para outros setores. Você pega todo o setor, todas as empresas ligadas ao grupo Cosan. Os balanços são terríveis. Hoje você tem uma deseconomia no Brasil horrorosa. Eu lembrava hoje, eu me lembro, eu sentava e começava a conversar que tinha um Zé Midlin, um Aloysio Faria, um grupo Eucatex. Hoje a gente não consegue nominar 10. A economia brasileira está destruída e ficam mistificando dados e informações. Lógico que a inflação não cai, por uma razão simples. Com esse nível de inadimplência, com esse nível de juros, tem jeito de alguém vender alguma coisa, mas as empresas quebram. Hugo, o PT é pior que uma pandemia de Covid. É pior que saúva, é pior que bomba atômica, pelo visto também. É desde a década de 70, viu, Dantas? Desde a década de 70. Não é possível que o brasileiro não aprendeu ainda que pessoas despreparadas vão levar a que resultado? Destruição. Eles não têm um planejamento de longo prazo, daqui 10, 20, 30 anos. Não sabem nem executar. Então, o que é o resultado esperado? É nada. Não tem o que acrescentar para o futuro. Não, só sabem chupinhar, só sabem pegar. É Estado, cada vez maior, ou seja, estratégia de domínio, né? É isso que eles querem. Basta ver os vizinhos menores bolivarianos ali, que é o que o PT queria fazer, mas o Brasil é muito maior e eles não conseguiram. Mas era aquele o caminho que o PT queria levar o Brasil ali. E o que eles estão fazendo, né, hoje na economia é um enorme absurdo. Você está tirando o futuro de gerações, porque para recuperar o que
temos hoje para reconstruir da economia vai levar no mínimo 2 ciclos. Aí eu estou falando de ciclos de 5 anos. Então, uma geração perdeu. Porque até você pagar o passado dessa alavancagem do crédito, que você trouxe as notícias aí, né, de inadimplência, o Ari colocou das empresas entrando em recuperação judicial. Então, tudo isso vai bater onde? No investimento e no consumo. Vai frear o crescimento. E aí, sem crescimento, você não é um país. A gente já falou várias vezes aqui, não tem poupança, não tem patrimônio, a renda é baixa. Como que você reconstrói? Você tem que alongar o legado, pagar ele numa janela de tempo, mas você não tem fôlego suficiente para voltar a crescer, então você tem que gerar uma dívida nova, ou seja, vai ter que pagar 2 ciclos ou 2 gerações de crédito, só que sem renda, sem patrimônio, então o crescimento vai ser pequenininho, e aí você vai, obviamente com as burocracias, dificultando ainda mais modernizações, trazer novidades e fôlegos adicionais de fora. Quando você pega esses últimos roubos aí do nosso Itamaraty, né, que é um puxadinho do PT, você está afastando os parceiros que têm a poupança para injetar dinheiro aqui e ser a tábua de salvação da nossa economia, enquanto a gente está nesse mar afogado. E a diferença aqui, e o Dantas colocou, a gente está indo bater no endividamento público de 100%, com juros a 15%. Lá atrás, quando não tinha uma alavancagem, que é essa questão do crédito tão difundida, a gente tinha um PIB de 50%. Então, os juros de 15% ainda passavam meio que batido. Agora, como a alavancagem é alta, o governo está sufocado. As empresas passaram a ter também acesso a essa alavancagem financeira do crédito, também estão sufocadas. Então esse crédito está matando empresas, famílias e governo. E a gente está se afastando do mundo que poderia dar um respiro para ajudar nesse soerguimento de 2 ciclos que nós vamos perder. A gente está aí, não, o Trump é isso, os Estados Unidos é o vilão, a Europa... eles não conseguem destravar acordos comerciais. Então é o que, gente? A ausência de planejamento. O PT não tem planejamento nenhum. Com todo respeito, o Lula nunca estudou, nunca fez, nunca geriu nada. Na verdade, geriu, sei lá, conchavos, né? Isso aí ele sabe gerir, né? Isso aí ele sabe gerir muito bem. E nunca executou nada, gente. É muito claro, basta ver o que é o sindicato. O que é um sindicato? É uma burocracia inútil que cobra dinheiro de todo mundo ali e não entrega nada. É só olhar a fotografia do sindicato e ver o que é o PT. Só destrói. Mas a população, não sei, eu acho que tem uma adoração ou uma ignorância plena aí que não consegue entender isso, né? Na verdade, eu acho que é a doutrinação nas escolas, né? Que ensinam que o capitalismo é mau, que o empresário é o vilão, né? Tudo isso, né? Hugo, a gente tem um problema no Brasil. O Brasil é um país de intermediários, né? É o balcão. O sindicato é um balcão, é um intermediário, é igual um lobista, né? É um negociador de greve, né? Então, assim, você precisa aprovar uma lei, você contrata um lobista, né? Às vezes o lobista é um ex-deputado, é um ex-senador, é um ex-ministro. Aqui é um país de intermediários. Para você fazer qualquer coisa, você tem que pagar alguém para poder fazer, né? É igual lá no Detran. Você vai no Detran, você não consegue resolver nada, o negócio é feito para não resolver. Aí você tem que pagar um despachante para poder você se desincumbir daquilo ali. Aí o despachante resolve assim, né? Se não acontecer isso com vocês, você vai lá pro Detran, fica na fila lá o dia inteiro. Aí fala assim, não, porra, eu tenho que trabalhar, não posso fazer. Aí você paga os despachantes. O despachante resolve o negócio em 3 minutos e já te manda o documento. Então, assim, infelizmente é isso. E aí quem tá ganhando não é só o despachante, é o cara do balcão também, é o chefe do departamento, enfim, infelizmente é uma coisa assim brutal, né? A gente tem uma cultura arraigada que a gente precisa realmente se livrar. O Ari sempre fala disso, né? Essa cultura estatista dentro mesmo, tá arraigada em todos, especialmente nos mais ignorantes, mais pobres e vulneráveis. Mas, Hugo, e tem um aspecto cada vez fica mais pesado para nós. Nós ainda tínhamos alguma credibilidade dos negócios. Hoje, com a insegurança jurídica, que está expressa nas páginas das agências oficiais, a Reuters comenta hoje as declarações do Lula e as posições de insegurança jurídica dos nossos tribunais, das decisões políticas, inclusive da discussão com o governo americano, até o ponto de não credenciar o embaixador indicado pelo Trump. Ou seja, nós estamos perdendo a confiabilidade. O Brasil hoje não é mais destino de capital. Como o nosso nível de poupança interna é ridículo e está todo ele comprometido com o financiamento da dívida pública, nós não temos capacidade de atrair capital. Nós não conseguimos mostrar ao capital lá fora, cada vez mais exigente, cada vez mais contido, de que nós somos uma alternativa. O Brasil poderia ser, por várias razões, uma das
principais alternativas nessa mudança geopolítica que ocorre. Hoje o Brasil está se colocando na vala daqueles aonde não se põe dinheiro. Então, além desses fatos todos que nós estamos vendo interno, nós estamos criando um comprometimento de compliance externo. Nós não somos mais destino de capital. Eu vi hoje a movimentação da Bolsa de Investimentos Externos. Ela vem caindo brutalmente. Ou seja, se nós não dermos uma mudança já, mas já é para ontem isso tudo, nós perderemos não a oportunidade de 1 ou 2 ciclos, de 2 ou 3 gerações. Nós vamos destruir o pouco que nós já conquistamos nesses 400, 500 anos de civilização que nós temos aqui. Nós temos que tirar já, mudar isto já, e como disse o Cláudio, a mentalidade. Nós temos que deixar que os empresários brasileiros deixem de ser estatizantes. O empresário brasileiro está sempre procurando um lobista, alguém que crie-lhe um favor. Ele tem que começar a acreditar nele próprio, que ele pode desenvolver, que ele pode crescer. E nós temos que criar um governo, olha o que eu disse, criar um governo, criar uma estrutura de Estado que promova isso, senão o mundo não nos respeitará. Beleza, olha aqui, ó, deixa eu mandar uma mensagem que o pessoal tá no chat aqui. A gente generaliza, mas assim, é claro que há exceções, né? Não é todo despachante que faz alguma coisa errada, né? Agora eu já vi aqui também comentário do despachante que tá tendo que contratar um despachante para poder despachar. Gente, é isso, é o Brasil cartorário. Numa boa, pra que tem cartório? Claro, os notários vão agora me infernizar a vida. Mas assim, numa boa, com tanta tecnologia, com blockchain, com não sei o que, você podia comprar, vender as coisas, digital, carteira digital, hoje você tem lá o Igov enchendo a nossa paciência, beleza, tem assinatura digital, aí você vai, às vezes em determinado lugar, fala assim, tá, mas cadê o reconhecimento de firma? Mas assim, não tem o documento já no digital? Não, mas aqui a gente quer os dois. Aí você cria uma solução no negócio, aquilo é duplicado, isso acontece, o Brasil inteiro, tem que ter um choque de gestão, porque essa burocracia, ela é um inferno, é igual você vai tirar uma licença para um negócio. Aliás, Hugo, só para encerrar, e eu vou depois pro Eli, porque a gente tem uma outra pauta aqui que eu ainda quero tocar no programa. Vocês estão auxiliando? Você me mandou uma fotinha, eu não vou expor, mas a menos que você queira. Eu achei Pode colocar. Então, peraí, porque assim, o pessoal da L4, do Hugo, eles estão auxiliando uma empresa, uma nano petroleira, né? Aí, sim, aqui, sim, uma petroleira independente. Só que coisa linda, isso aqui, explica pra gente onde é, tô mandando aqui pra produção, ele botou até no X, aí coloca aí no X, reproduza na tela, pode abrir no telão aqui, e... assim, meses e meses e meses e meses para você conseguir começar a pesquisar, a fazer ali a prospecção, né? Ó, tá aí, ó. Que legal. Abre a foto, gente. Abre a foto aí. Abre a foto. Olha aí, ó. E sentindo aquela série. Como é que chama aquela série do petróleo lá? Boa bagaceira. Olha. É o Hugo? É o Hugo, não. É o Hugo. É você aqui, não? Não sou não. Não sou não. Isso é em São Mateus, no Espírito Santo, Dantas. Isso é o estagiário da NBS, que só foi contratado para desenvolver pesquisa, os campos e os postos ali, graças ao investimento direto, através de private equity, que nós organizamos aqui. Ou seja, é um investimento do mercado de capitais gerando emprego, gerando crescimento, gerando receita na veia. É um estagiário da indústria de óleo e gás, lá de São Mateus, no Espírito Santo, que foi contratado, está super feliz, ele fez a postagem dele no LinkedIn, como nós somos investidores lá, eu recortei a foto, printei no meu X e divulgando, olha, a Faria Lima sim gera emprego, a Faria Lima sim gera riqueza, a Faria Lima sim gera crescimento econômico, ao contrário do que muitos imaginam que é só especulação. Então a gente trouxe o capital que pôs aquele equipamento de pé, contratou o STAG ali, vai contratar outros funcionários, porque tem mais campos e postos sendo desenvolvidos, mas, Dantas, como você bem falou, há duras penas de burocracia, que até agora a gente vai começar a produzir em agosto, já tem mais de um ano, o dinheiro parado, né, e a gente fazendo... Explica, Lugo, deixa eu te interromper para poder a gente ser bem direto aqui, eu me lembrei do nome da série, é Landman, tô me sentindo a Landman, depois eu quero visitar aí, quando começar a jorrar o petróleo, vocês me chamam, que eu quero fazer uns vídeos em loco aí, mas explica pra gente quanto tempo, como é que é essa burocracia, não sei se você tem os detalhes por parte da própria empresa, licença disso, licença daquilo, quer dizer, você está falando de uma nano petroleira que tem que cumprir exigências idênticas à de uma Petrobras. Explica para a nossa audiência, por gentileza. Exatamente. Então, quando uma empresa de petróleo ela vai fazer um investimento em um campo, ela tem que sempre submeter esse investimento ou essa aquisição à agência regulatória, a ANP. E lá dentro, para você fazer qualquer movimento, tá? Seja investir, seja comprar, seja vender, seja mudar o plano de execução desse
campo ali, você tem que mandar para lá. E não só isso, você tem que também submeter a licenças ambientais, a órgãos municipais que vão lá fiscalizar, e muitas das vezes não tem a estrutura capaz de atender, e aí isso vai prolongando na burocracia a extração desse petróleo. Então, a empresa, né, a NBS Petróleo, ela comprou 2 campos da origem, então tinha que transferir da origem para a NBS. Quanto tempo vocês acham que demorou, pessoal? Demorou mais de 6 meses para transferir o campo. 6 meses só para fazer uma transferência. E o pagamento já tinha sido feito. O desembolso já tinha sido feito para fazer essa aquisição. Depois disso, você tem que apresentar o plano de execução desse projeto. Foi apresentado. Levou mais de 120 dias para aprovação desse plano. Aí depois disso ainda vem uma licença para produção. Ou seja, você tem que mandar alguém lá para oferir a parte fiscal daquele campo, né? Passa o barril de petróleo, tem que ter o controle para arrecadação, né? Na hora de arrecadar, o Estado é maravilhoso, mas na hora de liberar para produzir e contratar o estagiário, demora-se tempos e tempos e tempos. Isso vai acabar os 90 dias que eu já compartilhei com vocês agora em agosto. Mas esse projeto da L4 com a NBS, ele é do ano passado, pessoal. Do ano passado, de 2025. Então, o dinheiro que nós aportamos na companhia está parado lá, em caixa, agora, obviamente, construindo as infraestruturas ali, mas já poderia estar produzindo há mais de ano, ou seja, gerando riqueza, contratando mais pessoas, fazendo novos movimentos de investimento em outras petroleiras ou em outros campos ali, mas não. Para onde? Na burocracia da agência regulatória. E o mais legal é que a agência regulatória, com essa infraestrutura atrasada, ainda vai participar de painéis lá fora, vai fazer outros painéis ao invés de trabalhar. Não, quer ir lá falar sobre pautas e pautas, e esse exemplo do Dantas é muito bom, de que as cobranças e exigências são como se fosse uma Petrobras. A gente está falando de uma empresa aqui, pessoal, que produz 300 barris dia, contra uma Petrobras que produz 3 milhões e 700 mil barris. A exigência é a mesma. Petrobras tem rios e rios de dinheiro e capital para suportar uma parada ou uma exigência de 6 meses, 9 meses. Agora, se pegar uma empresa dessa independente, ficar parada, você tem que pagar mão de obra, você tem que pagar o aluguel da sala, do carro, dos equipamentos, sem gerar renda e receita. Então, empreender no Brasil é difícil. Imagina você investir na economia real através de um private equity como a gente fez. Você tem que convencer demais o investidor a aceitar esse risco, que ele está correndo esse risco. Ele vai ganhar muito dinheiro aqui, tá? Sem dúvida nenhuma. A empresa é muito boa, tem uma taxa interna de retorno muito acima do custo de oportunidade, então sustenta esse período parado. Mas tirou retorno desse investidor por conta da burocracia brasileira. Às vezes, Dantas, dá vontade de desistir, falar, cara, não dá. Você luta contra uma barreira que às vezes é intransponível, mas como eu falei aqui no meu comentário da pandemia, você tem que lutar, tem que ir atrás, tem que superar, porque senão alguém, como você bem lembrou dos lobistas, vão depois ficar com esses campos em conchave, um conluio ali. Às vezes a gente até pensa que pode ser isso, viu? A gente até imagina que possa ser esse interesse, sim, porque o petróleo onshore, ele também gera riqueza, ele também gera crescimento, e só não tem mais oportunidade por conta de amarras burocráticas e de ambiental. Qual que é o risco ambiental ali? Vocês viram o campo? Não tem risco nenhum, gente. O risco é muito baixo. Ah, pode vazar, tá bom, mas você contém ali muito rápido. É diferente de uma água profunda que a gente viu ali, historicamente, aquele da BP, né, no México lá, que foi dias e dias ali vazando e jorrando uma pressão enorme. Mas mesmo ali também é uma atividade que, se bem executada, o risco é muito baixo versus o benefício que gera, né? Então todo esse cenário de inflação aqui, só para emendar o último ponto que nós estamos vivendo hoje, esses desafios inflacionários, é muito dessa resistência à exploração de óleo e gás, que é uma energia barata, confiável e que todo mundo poderia ter um custo de vida muito mais baixo do que a gente está vendo por conta de, quero gerar uma energia eólica, limpa, mas não gera, não consegue entregar. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a geração brasileira de energia eólica não chega a 100% nas casas, porque tem um negócio chamado curtailment, que a gente tem uma incapacidade de transmitir, é um absurdo. Quando você olha, você fala, cara, a gente está pagando uma inflação dessa, fez os projetos caros, energia cara, e não consegue entregar. Esse é o Brasil do PT, tá? Essa ideologia de energia limpa foi feita pelo PT, isso eu garanto e mostro por A mais B. Todas as empresas que surgiram foram na época do PT. Tá? Todas elas. Um detalhe, eu fiz uma análise de energia no Brasil recente, coloquei essa questão do petróleo e tal, e fiz um exercício de comparação, fui buscar dados. Sabe com quem a gente tem que concorrer? Nesse que eu disse? Com o Suriname. Sabe o que eles é um terço do preço. Aí você faz um CAPEX, faz uma análise de CAPEX, um valuation para uma empresa brasileira e leva para fora, e o cara diz, mas eu tenho a do Suriname, e te bota na cara. Exatamente. Esse é o Brasil. E quando tu falar sobre a Faria Lima, quando nós, em 1900
1980, quando nós fomos obrigando os fundos de pensão a comprar ações, e que eu fui com o Beltrão, fiz o discurso para ele fez que as empresas brasileiras precisam mais sócios, menos credores, capital, Bolsa de São Paulo, enfim, eles literalmente acabaram com isso. Isso é um dos maiores crimes que se fez, é esta disfunção que eles estão usando, estão fazendo na Faria Lima. A Faria Lima, o mercado de capitais, é a solução do Brasil. Deixa eu te falar aqui, depois você vê com os teus parceiros aí se eles receberam alguma oferta de algum filho de algum presidente sobre poços onshore, porque eu sei que andou circulando uma lista aí, andaram oferecendo até para cubano esses poços onshore que a Petrobras não quer explorar. Experience the future. The world's leading displays,